Estamos de volta com Impressões, hoje com uma entrevista muito especial com o escritor e jornalista paraibano Bill Ramos. No bloco anterior, Bill, nós estamos falando um pouco sobre a sua experiência. Eu queria, se fosse possível, se eu fizesse um resumo da sua experiência profissional, começando aqui na Paraíba, mas teve passagem também pela Folha de São Paulo, Jornal do Brasil. Quando eu saí do Correio da Paraíba, fui ser assessor de imprensa de Hermano Almeida, prefeito da capital. Quando eu estava na prefeitura como assessor de imprensa, fui chamado por Marconi Góes, que morreu recentemente, meu querido amigo Marconi Góes, e Teófilo Leal, para ir trabalhar no Norte, escrever uma coluna para o Norte, coluna diária. Até tinha um título de linha direta. Uhum. Então eu fiquei no Norte muito tempo, uns 2 ou 3 anos, e lá no Norte fazia a coluna diária no Norte, onde sustentei várias polêmicas históricas, inclusive com os professores da Universidade Federal da Paraíba, e eles vieram para cá, um grupo de professores muito sabidinhos, e estava ocupando os lugares dos professores locais de paraibanos. Eles fizeram um grupo, uma manobra, de maneira que veio o primeiro grupo, depois veio outro grupo, e daqui a pouco a universidade estava tomada por professores de fora, de outros estados, de outras origens, e os professores daqui sendo prejudicados, não tinham vez. Uhum. Aí eu abri uma frente com esse pessoal, foi uma briga histórica, quase um ano. Briga não, uma discussão em nível, né? Eles se defendendo, me chamavam de xenófobo, disso, aquilo, outro. E eu dizendo que não, que estava defendendo os interesses da Paraíba. Que a universidade não podia ser tomada de assalto por um grupo de pessoas que vêm de fora, que não tem nenhuma ligação, nenhum vínculo com o nosso estado, com a Paraíba, e tomam lugares dos nossos valores aqui. Sobretudo os professores do magistério, né? Uhum. Da Universidade Federal da Paraíba, que estava sendo implantada ainda não estava consolidada a universidade. Isso foi na década de 60, né? Aí foi quando eu peguei essa polêmica e fiquei no Norte durante bastante tempo. Depois fui chamado para secretário de comunicação no governo de Hernani Sátiro, e Noaldo Dantas, que era o secretário de comunicação, eu era o secretário de comunicação era Noaldo Dantas, de Campina Grande. E me chamou para dirigir a União. Aí eu fui dirigir a União. Dirigi a União durante um tempo, e foi quando... Aí fui me consolidando na profissão, né? Foi quando foi criada a revista Veja, e a Veja me chamou para ser o primeiro correspondente aqui em João Pessoa. Fui ser correspondente de Veja, depois veio o Jornal do Brasil e me chama também para ser correspondente, porque naquela época não havia ainda assim a figura do correspondente, né? Não havia, os jornais não tinham correspondente nas pequenas cidades. Mas João Pessoa tinha figuras importantes da política nacional, como João Agripino, o próprio Hernani Sátiro, a Gemílio de Figueiredo e outros nomes ilustres que tinham repercussão nacional. A voz dele era ouvida em todo o país, eles eram muito respeitados, e os jornais me nomearam, o Jornal do Brasil e a Veja, que estava começando, a Veja me nomeou correspondente aqui. Eu fui o primeiro correspondente da Veja na Paraíba, eu achei primeiro em um. Uhum. Eu soube de uma história, gostaria de saber se procede, como é que foi isso, que um desses veículos nacionais lhe pediu para ir à menor cidade da Paraíba para avaliar a repercussão da chegada do homem à Lua. Como é que foi isso? A cidade foi Carrapateira. Eles mandaram perguntar a menor cidade, que a menor cidade da Paraíba, o menor município, a menor renda, a menor população era Carrapateira. O nome era curioso, né? Uhum. E eles gostaram do nome também. Carrapateira, eu não sei nem se ainda existe, eu creio que sim. Existe, sim. Aí eu mandei dizer que tinha a cidade de Carrapateira, mandei dar o orçamento, a população, mandei todos os dados sobre Carrapateira.
E eles mandaram um enviado especial à Paraíba, foi exatamente quando o homem foi à Lua, e aqui na Paraíba, a menor cidade do Brasil, é a Carrapateira. E fizemos uma reportagem, matéria muito boa, veio um correspondente, um fotógrafo do Rio, e fizemos essa matéria sobre a Carrapateira. Foi uma repercussão muito grande, porque a curiosidade, despertou a curiosidade, como é o menor município da Paraíba. E como é que o menor município da Paraíba recebeu essa notícia, reagiu a essa notícia? Porque o americano ia gastar na época, gastou, parece 400 milhões de dólares para mandar o homem à Lua. Uhum. Aí eles queriam saber, 400 milhões de dólares, quantos municípios menores no Brasil podiam viver desse orçamento. E eu mandei dizer que era a Carrapateira, cujo orçamento, eu nem me lembro mais, mas era uma ninharia, não tinha nem orçamento, eu acredito. Então eles mandaram o correspondente para fazer o confronto entre o que o americano gastou em mandar o homem à Lua e como sobrevivia o município, o menor município do Brasil. Aí Carrapateira foi eleita, né? Das suas histórias do jornalismo, tem alguma que ainda hoje desperte uma lembrança, alguma que pudesse ser contada para a gente como talvez a mais célebre, a mais curiosa? Não, tem muitas, mas o tempo vai distanciando a gente. Mas eu sempre tive, assim, a participação muito efetiva, mas não foi assim. Folclore eu não tenho, né? Não tenho folclore. Eu sempre tive uma atuação muito séria, sempre levei a sério a profissão. Não há, assim, folclore para eu contar de minha atividade jornalística. De modo que, ainda bem que eu não fiz folclore, né? Eu fiz jornalismo. Uhum. Há diferenças, o senhor sente diferenças muito grandes do jornalismo que se pratica hoje para aquele da época em que o senhor começou, daquela época em que o trem trazia o jornal lá na usina? Que diferenças seriam essas? A diferença é muito grande, né? Começa na redação. A redação era aquela coisa barulhenta, né? Fumaça de cigarro por todo canto, todo mundo fumava. As máquinas de escrever eram aquele barulho terrível, né? Hoje é computador, ninguém ouve nem um tique de uma tecla de um computador, que realmente não existe. Mas na época era muito barulhenta, era a precariedade de noticiário nacional e internacional, fotografias nós não recebíamos porque não tinha aquelas agências que mandavam por meio de radiofoto, telefoto, não havia nada disso. Hoje não, está tudo muito mudado. Tanto assim que o meu amigo Marcos Tavares, que trabalhava comigo no Correio da Paraíba e depois no Norte, as redações eram barulhentas, que você passava na porta e pensava que era uma briga que estava vendo lá dentro. Muito barulhenta a redação. Aí quando veio o computador, ficou aquele silêncio que ninguém sabia o que é que havia ali dentro. Aí o Marcos Tavares disse que as redações passaram a ser uma espécie de UTI. Ninguém ouvia nenhum barulho nessas redações. Esse foi o progresso, né? E o resultado, né? O texto, as abordagens, isso mudou também, na sua opinião? Mudou, né? Porque essa questão dependia de cada um, né? Cada jornalista tinha seu texto, era uma coisa muito individual, embora fosse uniformizado, a técnica de jornalismo era uma só. Mas cada um tinha seu estilo. Mas cada um tinha seu estilo pessoal, sobretudo os colunistas políticos, os editorialistas, mas não houve uma mudança radical, porque a escrita é uma só. Você escrevia em 1950, não é diferente de como escreve hoje, tem abordagem diferente, né? O enfoque pode ser outro, mas a técnica é uma só do jornalismo. Evolui, evidentemente, a linguagem, os jornais procuram se aperfeiçoar, as redações, mas não é mudança radical na maneira de expor a notícia. O senhor chegou onde queria chegar no jornalismo? Cheguei. Qual é a sua análise da sua trajetória como jornalista? Cheguei, fui tudo que quis no jornalismo. Comecei como repórter, depois redator, editor do jornal e terminei diretor do jornal.
fui repórter no Correio da Paraíba quando comecei, depois fui editor do próprio Correio da Paraíba, 10 anos depois fui editor, depois fui colunista do Norte, depois de colunista do Norte fui diretor da União, na época de Norberto Dantas. Norberto era secretário de comunicação de Hernando Sato e me nomeou diretor da União. Eu saí, nessa época eu deixei a União logo depois de poucos meses, quando a Hernando assumiu, e voltei na época de Buriti, diretor da União novamente. Então minha carreira foi todos os cargos da imprensa, eu exerci todos. De repórter, redator, a colunista e diretor de jornal. Eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco, que é, enquanto leitor e também admirador, como jornalista, como é que o senhor encara a crise por que passa o jornalismo impresso e também se o senhor tem prazer hoje de ler os jornais diários? O senhor responde daqui a pouco, depois do nosso intervalo.